Olá! Dimensionamento na prática, então, e detalhamento de um muro de arrimo. Eu vou usar uma planilha de arrimo de blocos, que já foi feito no canal, tá? Tem um vídeo sobre no canal, é só pesquisar. Mas, digamos que eu vou dimensionar um muro agora, ok? E para isso, vamos imaginar que eu tenha esse SPT aqui, onde eu tenho 5 golpes de uma argila siltosa, então uma argila já é uma argila mista, tá? No primeiro metro, depois eu tenho 6 golpes, ok? Eu não vou ganhando muito, mas vou ganhando um pouco de resistência, chegando, quem sabe, aqui no impenetrável em torno de 5 metros e pouco, tá? Não é questão crítica. Questão crítica é o seguinte: esse ensaio SPT obrigatoriamente tem que ser do topo do arrimo, nunca da base. Ok? Não adianta, eu vou aterrar 2 metros aqui desse SPT para cima. Então não adianta nada o SPT abaixo, quem sabe só para dimensionar a fundação. Preciso de um SPT do que tem acima. Certo? Mas vamos imaginar que esse SPT aqui, ó, vai ser escavado 1,60 m, digamos, fazer um muro de 1,60 m. Ok? Tá? Então, pegando nossa planilha aqui, essa planilha aqui de cálculo de arrimo de blocos, ok? Digamos que eu trabalho com um muro de 14, ok? Blocos de 14, uma altura de 1,60 m, ok? Uma carga sólida assim dos lados, é o mínimo normativo, se considera menos, a planilha obrigatoriamente vai considerar 2, ok? Tá? No mínimo normativo, 5 golpes, eu tenho 5 em 1, 6 no segundo metro, ainda considero o menor, principalmente considero o topo, até é possível fazer uma mescla, daí precisaria usar um F2, uma coisa do tipo, então considero o pior nesse caso, tá? Tipo de solo misto, tá? Por que misto? Bom, porque a não ser que seja argiloso mesmo, a gente considera solo misto, tá? Um empuxo tecnicamente menor, um empuxo maior, né? Uma coesão menor, tá? Só argila pura mesmo, se você pegar uma argila vermelha realmente pura ali, você pode, dependendo do caso, considerar argila, precisa for aterrar depois, mas caso contrário, solo misto, beleza. Tá? Tipo de muro, rebocado, ok? Beleza, vai rebocar, ou normal rebocado dos dois lados, mas ok, tá? Resistência do bloco, FBK, 6 MPa, beleza. Armadura vertical, 12,5, ok. Posso trabalhar com mais? Poderia trabalhar com ferro de 16? Poderia, seria a cada 4 fiadas, ok? Tá? Então, entra a questão que você trabalhar com 12,5, já está tranquilo, ok? Na questão de armadura horizontal, seria só uma fiada e canaleta ali só por questão de realmente amarração, porque tecnicamente a flexão vai ser totalmente vertical, ok? E quantidade básica canaleta que vai ser 1, posso, no caso, verificar se passa com uma armadura menor, mesmo com ferro de 10. A questão é que ela ainda passa, né? A armadura horizontal, por exemplo, um ferro de 10, poderia ser um ferro de 8, ainda passaria tranquilamente, poderia ser um 6,3, não poderia colocar um ferro de 8 tranquilamente. É só questão de armadura mínima. Entendido? É só para a questão de ter um muro assim. Tá? E vamos imaginar que o meu muro tenha 8 metros de comprimento. Ok? Como que a gente faria esse dimensionamento e detalhamento dessa estrutura? Bom, espaço no vertical aqui 3 furos, eu poderia colocar um vergalhão maior para cada 4 furos, mas 3 furos ainda é adequado. Tá? Só quando tiver tipo 1 ou 2 furos eu começar a pensar em como afastar mais. Tá? Eu poderia grautear mais, grautear metade dos furos? Poderia, mas não vai ajudar muita coisa. Tá? Eu vou grautear todos os furos, ainda se eu precisar, passando cada 3 furos, não teve muita diferença. Só se eu tivesse um bloco bem mais forte e grauteasse bastante, talvez eu consiga reduzir um pouco, mas ainda assim não conseguiu reduzir. Tá? Então a gente mantém ferro 12,5, 3 barras verticais, ok? E ferro de 8 na horizontal, cada 4 fiadas. Tá? Sendo 1,60 m, a quarta fiada e a oitava fiada. Só que só com isso eu não consigo resolver a situação, né? Porque só com isso eu só tenho o muro. Só que junto com o muro eu tenho que modelar a fundação. Então, infelizmente, a gente tem esses esforços aqui. Ó. Vou deixar eles aqui em negrito aqui e tudo mais para a gente saber que isso aqui é um resultado. Ok? Isso aqui é um resultado também. Tá? O que eu tenho? Bom, 435 kg por metro. Ok? Vamos considerar uma sapata aqui para o muro. Ok? Qual a carga? 0,435. 0,435. Beleza. Beleza, 0,435 aqui. 0,658 desse elemento. 0,658 desse elemento. Beleza. E 0,308 de momento. Isso aqui é tonelada, para dizer 308 aqui. Isso aqui é tonelada força metro por metro. Não tonelada força metro quadrado. Tonelada força metro a cada metro. Uma excentricidade, no caso. Ok? Tá? Bom, agora entra a questão. Que muro eu vou trabalhar? Que tipo de fundação eu vou trabalhar? Bom, entra a questão que eu posso ter dois tipos de muro. Vamos imaginar que tem um muro aqui, né? Eu tenho um solo aqui, certo? Tá? E daqui de um aqui eu tenho um solo também, certo? Beleza. Tá? E eu vou desenhar um outro muro aqui, nós vamos desenhar um muro igual tecnicamente, tá? Depois a gente já vai ver a diferença, tá? Mas com solo aqui, tá? Um muro eu posso ter uma fundação embutida, ok? Nesse caso que eu estou contendo o meu próprio solo. Eu posso ter uma fundação estrudada, que eu estou contendo o solo do vizinho, ok?
E, tecnicamente, se eu for pensar, ok, qual desses aí é melhor? O melhor, na verdade, não é nenhum dos dois. Tá? Tecnicamente, o embutido é melhor. Se for, é só estrudado contra só embutido. Mas o ideal mesmo seria um muro com alargamento para os dois lados. É um pouquinho complicado isso, porque um dos lados geralmente é divisa, tá? Mas tecnicamente o ideal seria para os dois lados. Ok? Mas vamos imaginar nesse caso, é embutido, meu cliente vai fazer um solo, digamos que aqui tenha uma rua, uma coisa do tipo, que ele vai fazer depois a casa dele e tudo mais, e eu tenho que conter o solo do vizinho, eu tenho que conter o solo do meu cliente para evitar que ele entre no vizinho. Ok? Agora tem a questão, distância da borda do aterrada, ok? Até o eixo do muro. Bom, da borda aterrada aqui, vamos pensar aqui, ó, tá? Essa é a borda aterrada, essa é a borda aterrada aqui. E digamos, se eu for fazer embutido, né, fazer embutido aqui, né, que largura que eu tenho? Eu vou deixar um espacinho para o reboco. É uma questão que deveria ser feito sempre, mas nem sempre é feito. Tá? Vou deixar um espacinho para o reboco. O que eu vou ter que considerar aqui é o seguinte, ó. Voltamos para cá, beleza? Vai ter o quê? Basicamente vai ser a largura da sapata menos 9 centímetros. Ok, 86 aqui. Área do muro, 0,14. No nosso caso do muro é bem fácil, 0,14, porque ele é um muro de 14 de espessura. Ok? Área do solo que sobrou, 0,81 aqui, tá? A altura do solo, 1,60 m. Beleza. Tipo de solo contido misto, carga acima, 2 toneladas, sempre considerar no mínimo 2. Se considerar menos, vai considerar 2 ainda, ok? E distância da borda aterrada até o eixo do solo é a metade da largura aqui do muro. Eu posso fazer isso aqui, ó, igual a esse aqui dividido por 2, isso aqui em centímetros vezes 100, ok? Tá? Agora que eu vou pensar em otimização, largura da sapata. Fazer um sapato 95 está resistindo, tá? Entra a questão, qual que é o SPT abaixo? O SPT abaixo é 6, né, porque é 1,60 m, né, o SPT a 6 é 2 metros, tá? Eu até poderia considerar uma média aqui, mas, no princípio, considera os 6 golpes aqui. Eu não recomendo fazer bulbo de tensões aqui, no caso do muro de arrimo, porque é uma pressão baixa relativa ao total, ok? Tá? Eu vou, a princípio, tentar calcular sem um dente. Ok? Um dente é o quê? Um dente é isso aqui, ó. Só demonstrar para cá, mas voltamos para a tela cheia aqui, ó. Um dente seria isso aqui, ó. Seria uma base mais larga. Geralmente a altura do dente é similar à base. Ele não vai fazer, tipo, vou fazer um dente de 1 metro de profundidade e 15 de largura. Não. O dente, tipo, é 30 e 30, entendeu? Ele é uma região enrijecida aqui, ó, para evitar o deslizamento. A gente faz mais sapato estrudada, mas pode fazer um sapato embutido também. F-escada 25, beleza, cobrimento 5 centímetros, normal, ok? Agora entra a questão, como que a gente faz a otimização? A gente vai reduzindo, ok? 90 centímetros, resistiu ainda. 80 centímetros, resistiu ainda. 70 centímetros, resistiu ainda. 60, 60 ó, na verdade, por 60 ainda aqui, ó, tá resistindo, percebeu? Ó? Só a questão é que, no caso, ele nem precisou de armadura positiva porque ele nem chega a gerar flexão negativa, ok? Poderia reduzir a altura da sapata? Poderia, mas daí vai precisar armadura de novo porque eu perdi rigidez. Tá? Poderia fazer um sapato com menos de 60? O que vai acontecer com a espessura mínima vai ser 60, tá? Mas para essa flexão aqui, tecnicamente entenderia um muro simplesmente usar um sapato tão larga. Ok? Se eu fizesse 40, deixa eu ficar até que ponto consegue chegar. Difícil conseguir muito menos aqui, ó. 45 já vai falhar no tombamento. Então, tecnicamente o mínimo de 60, trabalha com 60 centímetros. Ok? Tá? Agora entra a questão. Espaçamento da armadura positiva, 40 centímetros. Espaçamento da armadura negativa, 40 centímetros. Isso trabalhando com uma altura de 25. Okay? Tá? Se eu trabalhasse com uma altura de 30, não precisaria de armadura negativa. Você vai pensar, ok, vai gastar um pouquinho mais de concreto? Vai, mas vai eliminar totalmente a armadura negativa. Por que que não precisa de armadura negativa? Tá? Basicamente, porque a minha flexão acaba sendo tão pequena que o próprio concreto resiste, ok? Porque é uma flexão muito pequena. Ah, entendido? Se eu reduzir a espessura, vai precisar de aço, mas com espessura maior não precisa de armadura negativa, pelo menos. Tá? Essa é a nossa questão desse muro aqui. No caso, posso ter um muro diferente, deve ter resultados diferentes, mas essa ideia é a base. Ok? Tá? Então, como que a gente faria o detalhamento desse muro? Bom, a gente sabe que ele vai ser um muro com uma armadura positiva e embutido. Ok? Tá? Então, vamos para cá. Tá? Eu deixei esse detalhe de contenções aqui dentro dos arquivos, junto com a planilha, né? Se eu comprar a planilha também vai ganhar esses arquivos aqui, tá? Mas a questão é, primeira coisa que eu tenho no meu projeto, tá? Eu vou desenhar minha planta baixa, tá? Para isso a gente tem modulação aqui, bloco de 29 é raro, deixei ela aqui só porque vai que precise, mas o padrão na verdade é modulação de 39 para muros porque é muito mais eficiente, tá? Então, deixar 39 aqui, ó.
Se eu tenho um muro de 8 metros, como que é a primeira fiada? No caso de um muro, é incrivelmente fácil fazer plano de primeira e segunda fiada se ele não tem revestidores, tá? Coloca um bloco cada 40, tá? E eu vou ter quantos? Bom, 40 dividido, 80, 8 metros dividido por 0,40 dá 20 blocos, ok? Tá? Deixa eu verificar aqui se está correto, tá? Mas daqui até aqui, ó, 8 metros, beleza. Então, essa é a primeira fiada. E a segunda fiada? A segunda fiada vai ser igual à primeira, com uma pequena diferença, que é o quê? Jogo aqui 50 centímetros para cima, para desenhar a segunda fiada, ok? Jogo isso aqui 20 centímetros para o lado e eu trabalho com apenas 19 colunas, ok? Tá? E daí na ponta eu faço o quê? Eu coloco meu bloquinho de 19, ok? O bloquinho 19 está aqui, né? Ele vai encaixar aqui do lado. Ah, mas ele deveria ter uma folga? Sim, tá? Tem um pouquinho de argamassa aqui, mas a gente desenha bloco de 14 por 19 com 15 por 20, ok? Tá? E lá do outro lado, 7,80 para o lado, eu tenho meu outro bloco. Ok? Tá? Minha armadura, cada 3 fiadas. Então, o que eu vou fazer? Uma sim, duas não. Uma sim, duas não. Então, o que eu vou ter de grauteamento vai ser o quê? Aqui eu tenho um ponto de grauteamento. Ok? Pula 2, aqui tem um ponto de grauteamento. Pula 2, tem um ponto de grauteamento. Pula 2, tem um ponto de grauteamento. Ok? Tá? Essa seria a nossa ideia. Aqui dá 60, 1,20, 1,80. Então, eu só repito isso aqui, ó. A 2,40, 4,80. Ok? E vai faltar um lá na ponta ainda, ó. 1, 2, 3, encaixou o último, vai encaixar onde? Vai encaixar aqui, ó, nesse furo aqui. Vai ficar 2,100, tá? Nesse caso que fica 2,100, o que a gente faz é ajusta, tá? Por quê? Porque eu quero no máximo um bloco em balanço sem armadura, né? Na ponta é necessário ter um bloco adequado. Perceba que vai ficar levemente diferente aqui. O bloco não é uma questão crítica, digamos, a posição exata do grauteamento ali pode ter uma pequena diferença do assentamento dos blocos, tá? Isso é normal. Ok, então essa seria a nossos blocos aqui grauteados, tá? Não ficou perfeitamente bonitinho aqui, mas depois a gente pode ajustar para ficar mais bonitinho, jogar só 2 centímetros pro lado aqui, ó, tá? Mas tecnicamente essa é a nossa posição dos blocos aqui, jogar isso aqui, sei lá, ó, jogar isso aqui para cá, ó, 0,02 pro lado aproximadamente, tá? Se não ficar exato, não é uma questão crítica, tá? Esse aqui também, né? Alguns ficaram exatos, alguns ficaram um pouquinho pro lado, não é problema, só ajuste isso aqui, tá? Vai ficar levemente fora, vai, mas não é um problema se ficar um sentido fora no desenho, só demonstrar que eu vou ter esses pontos de grauteamento, ok? Primeira e segunda fiada, os pontos têm que ser na mesma posição, ok? Essa primeira e essa segunda fiada, entendido? Ok. Tá. Tendo isso aqui agora eu tenho que desenhar a minha fundação. Aqui tem um exemplo de uma vista lateral, tá? Geralmente vai desenhar a fundação com uma vista lateral. Então vamos lá, desenhar a nossa fundação aqui. Qual é a largura dela? 60. Qual a altura? 30. Então, ponto 6, ponto 3. Beleza, tá aqui a minha fundação. Vou pegar uma prancha de nível aqui, ó, tá? Um desenho de nível aqui, tá? E já vou colocar um nível aqui, ó, tá? Posso até colocar um nível menor aqui, tecnicamente, mas base da sapata, se eu tenho 1,60 mais 30, 1,90, ok? E o topo da sapata, se eu tenho 30 centímetros, é aqui em cima, certo? Topo da sapata vai ser menos 1,60, ok? Então, essa é a segunda parte do detalhamento. Agora, e os blocos? Bom, os blocos posso desenhar aqui, tá? Já está em verde, que os blocos têm uma diferença, tá? Mas o que eu vou ter aqui vai ser o seguinte, ó. Menos ponto 15, porque a gente sempre desenha 15, bloco de 14, e ponto 2 na altura, porque a gente desenha de 20, bloco de 19, tá? Gero uma matriz novamente, ok? Uma coluna só, 8 linhas a cada 20 centímetros, tá? A cada 4 fiadas eu vou colocar uma canaleta, ok? Armadura mínima só para evitar a fissuração e tudo mais. Então, o que vai acontecer? Aqui eu vou colocar uma canaleta e aqui eu vou colocar uma canaleta. Beleza? Então, aqui é canaleta, aqui é canaleta. A quarta e oitava fiada são canaletas, ok? Entendido isso aqui? Agora a gente vai para a questão da... Ó, eu tenho já a seção da sapata, tenho que desenhar só o quê? Colocar as cotas. Tá? Então, aqui eu tenho uma sapata de 60, né? Aqui eu tenho uma largura de 30, ok? E já coloco aqui, ó, altura de 1,60, né? E eu vou deixar, nesse caso, claro que o topo do muro é no 1 metro. Então, o topo do muro, no 0,0, tá? Topo do muro, 0,00, tá? Isso, imaginando um muro normal que morre no 0,00. Se fosse ter um muro acima, deve ser um dimensionamento misto, junto do muro de vedação com muro de contenção. Até abordo isso dentro do módulo de contenções, mas não, o objetivo agora é pensar num muro, né, que morre nível 0, né? Pensando num muro normal. Tá? Entendido isso aqui, então? Qual que é a próxima questão? Eu já tenho a seção aqui, eu já tenho a largura. Posso detalhar aqui o quê? Que tipo de blocos eu vou ter? O tipo de blocos que eu vou ter vai ser o quê? Tá aqui, ó, 6 MPa. Poderia ser 4 MPa? Precisaria muito mais armadura, não compensa. Ok? Tá, vai dar compressão excessiva, não posso. Ok? Tá dando caso 5 MPa ainda passa, mas
Nesse caso aqui, 6 MPa, ok? Então, vamos agora, blocos, né? De 6 MPa. Que tipo de blocos? 14 por 19 por 39, ok? Esse tipo de blocos que eu tenho aqui, certo? Tá? E eu vou deixar uma seta também aqui, né? Por questão de que senão não tem como saber na obra, ok? Vou deixar o quê? Uma seta aqui, o seguinte, ó. Quarta e oitava fiada, certo? Com canaleta, ok? Tirando isso, ela vai seguir essa modulação aqui, mas vai ser uma canaleta, ok? Canaleta com um ferro de 8, ok? Essa é a questão da canaleta. É um ferro de 8 ali em cada canaleta. Poderia colocar 2 ferros de 5, talvez? É uma questão que a gente pode testar aqui. Ah, vou colocar ferro de 5. Ok, são 3 ferros, então não vai compensar. A massa, tecnicamente, é uma questão que, depende do caso, pode passar com 2 ferros, ok? Mas um ferro de 8 é o mais econômico aqui, então trabalhamos dessa maneira. A armadura agora. Bom, primeira coisa que eu tenho. O meu muro vai precisar de uma armadura. E a segunda questão é, minha sapata vai precisar de uma armadura. Qual eu coloco primeiro? A da sapata, ok? Então, que armadura que eu preciso da sapata? Eu preciso uma armadura horizontal com espaçamento de cada 40 centímetros. Eu recomendo o máximo de 40, no caso algumas normas permitem até 50 centímetros. Tá? Mas a questão é que eu coloquei um espessor suficiente para passar com a armadura mínima. Se eu colocasse ferro de 10, seria cada 40 ainda. Ok? Por quê? Porque eu estou trabalhando com espessura considerável para passar com a menor armadura possível. Okay? Se eu colocasse um ferro de 8, ainda passaria 40, por quê? Porque eu tenho uma sapata de 30, eu tenho uma sapata robusta, eu consigo afinar ela, entendido? Tá? A armadura mínima que eu preciso está aqui, ó, é 0,9 centímetros quadrados, ok? Tá? É uma armadura bem pequena, por quê? Porque eu vou trabalhar com uma sapata mais espessa, entendido? Tá? Tanto que tecnicamente o momento do tornelo é praticamente zero. Por quê? Porque é uma sapata robusta, eu tenho todo o peso do solo, no momento do fator não tá crítico, né? Porque é um muro de arrimo simples. Tá? Então, essa sapata aqui vai ser só questão de atender a armadura mínima, dependendo do caso aqui, tipo, até 6.3 cada 30 atenderia. Ok? Por quê? Porque realmente é a questão de armadura mínima. Ok? É uma questão que eu não tenho necessidade de, meu Deus do céu, eu preciso de muito aço aqui, não. A questão é, eu só preciso atender a armadura mínima aqui. Ok? Tanto que aqui 6.3, coloquei 30, mas poderia também não ser um problema colocar cada 40, mas não vai encaixar cada 40, a gente coloca cada 30 como base. Ok? Até porque eu vou ter um ferro de 12.5, né? A cada 60, né? Porque o muro tem só 14, a sapata tem 30, o muro tem só 14. O muro tem só 14, tem armadura no eixo, então ele tem só 7 efetivos, a sapata tem 25 efetivos. Entendeu? Então, a sapata passa com uma armadura pequena, até porque ela tem compressão e tudo mais, e os momentos fletores são pequenos. Ok? Tá? O momento fletor é pequeno por quê? Porque o nosso muro suporta o momento fletor sem armadura. Ele suporta até 0. Só o concreto já suporta 0.8, entendeu? Então, desde que eu tenho armadura de ligação, os momentos que são menores que 0.8, né, 0.3 aqui, acabam não sendo problema. Se fosse uma espada de 20, aí seria um problema. Tá? Aí eu precisaria de uma armadura maior. Tá? No caso que uma armadura está de uma espada de 15, uma espada de 15 é muito fina, mas tecnicamente o que vai acontecer é que vai começar a precisar bem mais armadura, né? Chegou aqui em 2.15 centímetros quadrados, ok? Então aumentou consideravelmente. Mas, no nosso caso, trabalhamos com 30 e evitamos armadura além do mínimo, ok? O que eu vou trabalhar então? Armadura mínima. 6.3 aqui. Eu não quero trabalhar com 6.3, tá? Tecnicamente falando, ok? Tá? Eu nunca colocaria menos do que, na prática, metade da espessura, ok? Tá? Então, temos pelo menos 1.5 centímetros quadrados, tá? Mas colocasse por um ferro de 8 cada 33, já atenderia, ok? Então eu digo que vou colocar um ferro de 8 cada 30, tá? Por quê? Só para arredondar, porque eu vou ter um ferro de, falando bem, 12.5 cada 60, tá? Então eu venho aqui, ó, tá? A minha armadura, eu venho para cá, lembrando que não tem nada que proíbe usar um vergalhão de 8 milímetros, ok? Não existe essa proibição. Desço aqui, ó, 10 centímetros, venho para a direita aqui, ó, 0.5, deixando com 25, e subo aqui, ó, 10 centímetros. Eu preciso de armadura dupla? Não, posso trabalhar com armadura simples, ok? Então essa é a nossa armadura. Primeiro, essa é a nossa prancha esse é o nosso desenho de corte lateral. Vou colocar isso aqui, vou crescer um pouco para o lado aqui, ó, tá? Eu vou criar um outro desenho da armadura, okay? Para ficar separado, para não dar tanta confusão, ficar tudo desenho numa região só, ok? Tá? Mas essa é a armadura. Do outro sentido, também seria a questão de até um ferro de 6.3, cada 30 atenderia. Faço o que? Eu coloco 2 ferros, ok? Então eu coloco só um ferro aqui. Ferro, nunca desenho menos que 2 centímetros de diâmetro na prática. Mas ele na prática tem só 6.3. Sim, mas se você desenhar um ferro de 6.3 mesmo, ele vai ficar visível, ok? Tá? Então eu jogo isso aqui para cá, certo? Ponto 0,65 para ficar no eixo. Beleza, tá? Essa é a nossa armadura da sapata. Então eu vim aqui, descemos aqui, ó, colocar uma barra 50 para baixo aqui, ó.
tá? Pegamos um bloco de texto aqui e colocamos o quê? Colocamos assim, ó, AS, a armadura da sapata, né? Vai ser o quê? Vai ser um ferro de quanto? De 8 cada 30, ok? Tá? Qual é o comprimento desse ferro? Bom, primeira questão é que ele tem uma dobra na ponta, certo? Ferro de 8, qual que é o próximo diâmetro? 10. Então, uma dobra de 10. Okay? Então, no mínimo, uma dobra de 10, dobra de 10. Se a sapata tem 60, desconto 5 por cada lado de comprimento, vai dar 50 mais 10, 10, 70. Então, um ferro de 8 cada 30, C igual a 70 centímetros. Ok? E no outro sentido? No outro sentido, eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 ferros de 6,3, certo? Cada 30 centímetros aproximadamente, né? C igual a, tecnicamente seria corrido, né? Mas eu vou considerar 810 centímetros, né? Com dobra de 10 nas pontas. Tem 8 metros, coloco uma dobra de cada lado, dá 8,20 metros, desconto o comprimento, 8,10 metros. Ok? Tá? Não vou conseguir colocar a dobra de 10 aqui, ó. Dobra de 10 centímetros nas pontas, mas tecnicamente seria essa questão. Tá? Posso até colocar isso aqui só em 2 linhas, tá? Mas essa é a ideia da armadura transversal. Agora, e a nosso muro de arrimo? Vamos para a questão do muro de arrimo agora. Então, eu vou puxar isso aqui, quem sabe, 6 centímetros agora, já vai ficar uma barra diferente. Ok? Venho até o eixo do arrimo. Ok? E coloco aqui a minha armadura. Só que entra a questão. O meu arrimo eu desenhei com 15, né? Mas ele tem um reboco ainda. Né? Então, eu vou fazer o quê? Eu até posso pegar essa região aqui e desenhar, né? Mas eu deixo uma folga aqui, ó. Tá? Eu não coloco o eixo, coloco 1,5 cm, porque vai dar o meio centímetro a mais que eu desenho do bloco e os 2 centímetros, somando mais 2 centímetros de reboco. Ok? Daqui até aqui, ó. Ficou com quanto? 9 centímetros. 9 centímetros fica até complicado de executar e se eu jogar mais para dentro é o ideal. Ainda mais pro lado aterrado, ok? Eu jogo tipo 1 centímetro para cá, ó, e deixa quanto? Deixa 10 centímetros, ok? Vai ficar um pouquinho difícil de executar, mas é possível colocar a barra um pouco excêntrica, só tem um espaçador especial, certo? E essa é a posição, tá? E claro, somente uma barra levemente excêntrica, nesse caso, está dentro de segurança, não preciso me preocupar. Mas, em alguns casos, vai ter questão que eu poderia calcular com a barra excêntrica. Daí vai ser um cálculo um pouco mais complicado. Novamente, o modo que vocês demonstram isso, mas essa é a ideia base, tá? A armadura, eu posso descer a barra, posso colocar a barra inteira subindo até o topo? Bom, primeira questão, não. Por quê? Porque eu tenho que descontar o comprimento no topo também. Vou contar essas 5 centímetros aqui, tá? O top da barra não pode ir até os 2 metros, tá? Ou até a profundidade que for, tá? Que altura vai ficar essa barra acima do concreto? 1,55, ok? Até 2 metros não é problema. Um pedreiro consegue pegar um bloco, ok? E levantar numa altura superior a 2 metros e descer com o bloco. O ideal é 1,80 m, mas até 2 metros é aceitável ainda. Tá? Se eu tenho um muro de 2,40 metros, eu não posso pensar assim. Um muro de 2,40 m, eu vou precisar obrigatoriamente de um transpasse, tá? Mas nesse caso não é necessário. Jogo isso aqui para o lado, tá? 1 metro para o lado aqui, ó. Que largura que eu tenho? Largura de 1,79. 1,79 não existe, é 1,80. Ok? Tá? Então 1,80 e a dobra aqui. Tá? Eu dizia uma dobra aqui aleatória, mas ok, tá com 22,5, eu posso colocar uma dobra de 20. Entendido? Então eu coloco uma dobra de 20 aqui, tá? Eu vou ter ancoragem adequada? Bom, ferro 12,5 vezes 12,5 aqui, ó, vezes pelo menos 40 diâmetros. Quero 50 centímetros, 500 milímetros, ok? Então, daqui até aqui eu tenho 24. Então, eu vou ter 25, no caso, não precisa ser um centímetro a mais ficar alinhado aqui, 25, certo? Tá? Daqui até aqui, mais 20, não deu 50 ainda. Então, a gente faz uma barra maior, né? Não tem nada que impede de fazer uma barra até aqui, ok? Desde que eu consiga pelo menos mais 25 centímetros aqui, ó. Aqui deu 30, ok? Então, eu faço uma dobra de 30 centímetros aqui, tá? Ok, coloquei a dobra de 30 para cá, copiamos aqui, rodamos para cá, tá? O que eu vou ter agora? Vou colocar aqui, ó, peraí, Ctrl A aqui, um ferro de 12,5 cada 60 centímetros, ok? C igual a, e aqui infelizmente tem que ser isso, 210 centímetros. Ah, mas não vai dar aproveitamento, realmente não vai, tá? Se fosse 200 centímetros seria ideal, mas não passo com 200 centímetros, eu vou precisar de 210, ok? Tá? Então, essa seria a nossa armadura vertical. O que mais que eu preciso? Bom, preciso de um detalhe geral de aterramento, como que funciona o aterramento, o que vai ser feito. E, tecnicamente, vai ter esse detalhe aqui, ó, tá? Só preciso ajustar ele levemente, na verdade tem um outro detalhe aqui para o muro com embutido, tá? Mas essa é a ideia, ok? Tá? Então, aqui, ó, eu tenho um exemplo de um muro embutido, ó. Então, cinta, canaleta, tá?
Aqui foi com treliço, no nosso caso aqui é com um ferro de 8, né? Cada 4 fiadas, ok? Tá? Cinta canaleta, um ferro de 8 cada 4 fiadas, né? Tá? Tecnicamente, essa mesma canaleta eu vou ter 80 centímetros para baixo, né? Só para desenhar aqui 1,60 por estar em escala maior, tá? Mas a ideia, a Amazon tem a quantidade correta de blocos, não é uma questão crítica. Isso aqui eu estava na cota, então vou separar, que eu preciso o seguinte, eu preciso solo compactado, ok? Camada de brita aqui, tá? Camada de pedra, pelo menos 30 centímetros, vai depender de cada caso, camada de areia e brita misturada, ok? Depois a demão, né, de pintura asfáltica aqui, tecnicamente aqui dentro, ok? Tá? E o aterro compactado, solo local, cada 20 centímetros, ok? Essa é a ideia do corte transversal, né, sobre aterramento e compactação, ok? Eu preciso de uma drenagem também, tá? Eu tenho duas possibilidades de drenagem. Eu posso ter um barbacã, invade o terreno do vizinho, ou no caso, de qualquer maneira vai invadir o terreno do vizinho, seja por dentro, seja por fora, ok? Ou eu posso ter impermeabilização transversal. Digamos, nesse caso, trabalhar com impermeabilização transversal, ok? Tá? Então, eu vou colocar a impermeabilização transversal aqui. Fiquei crítico, as duas demão de pintura, deixei aqui separado de novo, na verdade não posso colocar duas vezes. Solo compactado, camada com pedra aqui, tudo mais, mesmo padrão geralmente, ok? Cano para dentro, PAD aqui, ó, inclinado, né, com de uns 1 centímetro aqui, inclinação de 1%, tá? O cálculo aqui seria como se fosse uma calha, tá? O objetivo agora não é calcular inclinação de cano exato, mas a ideia crítica é o quê? Que ele consiga escoar todo o solo, e daí, claro, tem que ter uma largura adequada. No caso do cano de 6 polegadas, 15 centímetros, mais o muro tem quanto? Ele tem 800 centímetros de largura, né? Com a inclinação de 1%, ficou 23. Então, ele cabe numa camada de pedra de monte de 30. Mas, se eu tivesse um muro de 15 metros, aí não caberia, aí eu precisaria de uma camada de pedra maior para caber esse cano. Okay? Essa é a nossa ideia e essa é a nossa previsão do muro. Então, eu detalhei a fundação? Sim, detalhei. Detalhei a primeira e segunda fiada? Detalhei, tá? Posso fazer uma vista transversal? Posso. A vista transversal, na verdade, é bem fácil, no caso de um muro assim. Por quê? Porque é um muro reto, né? 8,3 aqui. Todo de um dos blocos vai ser isso aqui, ó. Vai ser um bloco, no corte ele vai ser um bloco de 40 por 20, ok? Tá? Isso aqui é uma vista transversal, ok? Quantidade de colunas, 20 colunas, cada 40. Quantia de linhas vai ser o quê? Vai ser 4 linhas a cada 40 também, ok? Tá? Depois, aqui no meio eu vou ter a mesma coisa, só que com 19 colunas, ok? E daí eu vou ter os blocos de 19, que vai ser esses blocos aqui, ó, nessas fiadas aqui. Tecnicamente falando, na fiada de canaleta pode ser qualquer coisa, né? Porque a canaleta em si já é armada como um todo. Só que eu vou fazer o que aqui? Vai ser o que? Colocar as rachuras, ok? Então, venho aqui, coloquei uma rachura aqui. Ah, eu nem posso colocar um sólido direto. O que eu vou modificar vai ser o seguinte, eu vou mover isso aqui, ó, 40 centímetros. Por quê? Porque ele permite eu editar onde está rachurado. Então, eu vou desenhar aqui onde está rachurado, ok? Crio, ó, posso até copiar isso aqui, ó, e colocar também a rachura horizontal, né, onde eu tenho canaleta. Tá? Então, eu jogo daqui para cá, né, e daqui para cá. Beleza? Peraí, daqui para jogar aqui para cima, beleza, tá? Então, foi aqui, tá? Selecionamos aqui. Geramos o quê? Geramos uma matriz, né? Matriz aqui, cada 60 centímetros, ok? Tá? Colunas vai dar 20, não vai dar menos 20 colunas, vai dar, colocar uma linha só aqui, ó, tá? Vai dar, desconta 6 aqui, 14 colunas, são 14 ferros aqui, tá? E por questão final, essa região aqui, ó, eu vou colocar aqui em cima, ok? Então, essa é a nossa vista lateral. Então, vista lateral aqui, ó. Essa é a nossa vista transversal. Vista transversal, né? Isso aqui seria a vista, digamos, de frente para o muro, vai ter um muro assim, ok? Eu posso marcar os níveis, mas eles já estão aqui do lado, ok? Aqui do lado, ok? Essa questão crítica aqui, só posso pegar isso aqui, ó, e jogo para cá, para saber que é meu detalhamento agora, ok? Então, ter a vista transversal, eu posso marcar na planta, se eu tiver a planta do terreno, também vai ficar um muro, mas demonstrei a vista transversal, demonstrei o corte horizontal com as dimensões aqui, tá? O que falta aqui realmente é colocar na prancha e fazer o quantitativo, mas o dimensionamento, o detalhamento aqui do dimensionamento será esse, beleza? Então, até a